Olá, tudo bem? Eu sou o Coronel Carlos Alberto e estarei apresentando a metodologia de planejamento estratégico. Esse módulo da metodologia nós iremos dividi-lo em 4 partes, onde inicialmente discorreremos sobre as bases teóricas de planejamento, serão apresentados uma série de conceitos, com ênfase naqueles que são utilizados na metodologia da Escola Superior de Guerra. Então, vamos lá. Então, a pergunta que se faz é: como será o futuro? Será uma pergunta interessante, que a resposta não é trivial, haja vista que o nosso futuro é incerto, tá? E por causa disso, a coisa não é tão simples assim, essa resposta. Nós temos aqui, nessa imagem, um filme, provavelmente muitos, talvez todos, já devem ter a oportunidade de assisti-lo no cinema, na televisão. Foi repetido muitas vezes, né? Já tem algum tempo, relativo sucesso na época, né? E se passa no futuro, no setor policial, onde eles tinham uma espécie de oráculo moderno que conseguia ter visões do futuro. E em função dessas visões, né, de fatos que poderiam acontecer no futuro, eles conseguiam, então, esse setor conseguia neutralizar uma série de crimes, enfim. Um exemplo, então, não tem conhecimento que exista no dia de hoje, é fantasia, mas seria, então, com o conhecimento do futuro, neutralizar algumas ameaças e até aproveitar oportunidades. Aqui nós temos nessa imagem, né, uma parte de um diálogo entre Alice e o gato, né, nesse conto de Lewis Carroll, que a Alice pergunta, né, questiona o gato, né, qual seria o caminho, e o gato respondeu que isso depende do lugar para onde ela quer ir, né? Se não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Da mesma forma, o futuro, por isso que temos que ter uma visão, né, a partir dessa visão, aonde queremos chegar, seria a nossa visão do futuro, e para chegar nessa visão temos que traçar objetivos, metas e estratégias para atingir esses objetivos. Basicamente é isso. Temos aqui, como já comentei, da dificuldade de saber o futuro, até mesmo que ele é incerto, e eu vou repetir isso várias vezes, né? Mas é um trabalho feito ainda pelo setor Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, já há algum tempo, no século passado, e desde aquela época, até muito antes, né, a pessoa já utiliza essas técnicas de elaboração de cenários para se ter uma noção do que pode vir no futuro, para tentar aproveitar oportunidades e neutralizar as ameaças, como eu já comentei. Então a gente vê, né, nos dias de hoje, que muitas coisas, algumas devem ter acontecido, outras não, né? Expectativa de vida que estava crescendo por um fenômeno qualquer que não sabemos qual é, aqui na linha verde, né, que pode causar um colapso nesse crescimento na população mundial, ou ela pode continuar crescendo de uma forma mais suave, né? Temos aqui a produção do petróleo, provavelmente essa queda deve-se a outras alternativas, né, de energias mais ajustadas com esse movimento de ambiental, da ESG, enfim, né? E assim por diante. A gente pode ver, algumas até seriam interessantes, essa queda de alimentos, já que nós somos celeiro mundial, poderiam aproveitar oportunidades, né, de atender essa demanda mundial por alimentos, já que pela curva está havendo uma queda. Enfim, a gente pode ver que também é muito ambicioso essas linhas assim feitas no século passado, com
horizonte temporal de 100 anos, né? Então é muito difícil o acerto, mas é apenas aproveitar para informar que essas técnicas de elaboração de cenários já vinham utilizadas já há algum tempo. Portanto, nosso objetivo é de apresentar conceitos relacionados aos trabalhos de planejamento estratégico, em especial os empregados na metodologia da Escola Superior de Guerra. E para tal, conforme eu já falei, inicialmente nós vamos falar sobre essas bases teóricas de planejamento, que será dividida em 2 vídeos, e nesse primeiro momento vamos apresentar a parte 1, depois uma parte 2. E a partir de então, nesses vídeos, nós iremos abordar esses conceitos, análise do ambiente, que é de suma importância, principalmente na nossa metodologia, e as sementes futuras, que são aqueles elementos que são utilizados pela maioria dos trabalhos de construção de cenários. São sementes do futuro. Falaremos alguma coisa sobre cenários prospectivos e algumas considerações. Vamos lá, então. Aqui, começando com a missão. A missão seria estabelecer claramente a razão da existência de uma organização, sob o ponto de vista de a sua utilidade para clientes ou para a sociedade. Nesse desenho fica muito claro, né, que existe um fornecedor que vai passar informações, essas informações na organização serão processadas, ela é composta de estruturas, tecnologia, recursos, enfim. Tá? Isso compõe a organização e ela vai gerar um produto, que é a própria razão da existência dessa organização. Se esse produto não for bem aceito pelos seus clientes, pelos consumidores, ou questão de preço, de competitividade ou de qualidade, ele estará fadado ao fracasso da organização. Por isso ela precisa, nós estamos aqui nesse conceito, estão mais relacionados com uma iniciativa privada, né? Daqui está mais voltado para o serviço privado que propriamente do público, né? Seria então um exemplo aqui da importância da missão ser bem definida para a própria sobrevivência da organização. No caso da Escola Superior de Guerra, temos que a missão é desenvolver atividades acadêmicas que permitam compreender as realidades nacional e internacional, visando preparar civis e militares para o desempenho de funções de direção e assessoramento de alto nível, no campo da defesa nacional, incluindo o que concerne à segurança e ao desenvolvimento. Seria então a missão, precisa cumprir isso, senão, como já comentei, ela estará fadada a insucesso, né? Nessa imagem aqui, nós vemos que o planejamento estratégico, né, ela mostra, retrata bem o que seria o planejamento estratégico, né? Parte de um cenário A, né, onde estamos, e para tal terá que ser feita uma análise do ambiente para identificar o que nós temos de força, o que nós temos de fraqueza e aonde queremos chegar. Seria a nossa visão do futuro, que seria um cenário B, e para sair do cenário A para o cenário B, tem que se definir objetivos a partir de uma análise do ambiente, de uma elaboração de cenários, sair de um cenário B, uma série de políticas com seus objetivos, com suas metas e como implementar essas métricas, que seria a nossa estratégia, né, para se atingir os objetivos, para atingir as nossas metas, que seria a nossa visão do futuro. Portanto, a importância do planejamento estratégico é que ele é essencial para orientar a tomada de decisões e alcançar metas organizacionais. Então, por isso que serve o planejamento, para fazer uma análise da nossa situação atual e tomada de decisões, né, no meio dos processos que fazem parte do planejamento estratégico para atingir as nossas metas. Aqui temos um exemplo simples, né,
de um planejamento estratégico, essa proposta de Kotler, que parte de uma missão. A partir dessa missão, para chegar numa visão do futuro, tem que se fazer uma análise tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, e a partir dessa análise, formular metas e objetivos. E para se atingir esses objetivos, ações estratégicas, né? E essas ações que irão fazer parte dos nossos planos, programas, projetos, sua implementação, e fazer os ajustes necessários. Novos elementos poderão transcorrer desse planejamento e, para tal, deverão se fazer os ajustes necessários para o sucesso do nosso planejamento. Naturalmente que essa proposta é para um planejamento de curto prazo. Então, para um planejamento de curto prazo, é suficiente uma análise do ambiente, que são coisas que estão acontecendo na nossa conjuntura, são levantadas oportunidades, ameaças, forças de fraqueza. Para um planejamento de mais médio e longo prazo, já existe a necessidade da elaboração de cenários prospectivos que nós veremos a seguir e que faz parte do nosso planejamento da Escola Superior de Guerra. O emprego da principal ferramenta hoje utilizada por todas as organizações, que é de construção de cenários prospectivos. Esse aqui é outro elemento que também faz parte da nossa metodologia, que é o estudo da teoria geral dos sistemas. Então, nós trabalhamos na metodologia com sistemas, e é importante o sistema porque, a partir da definição dos sistemas, é possível identificar o que é externo e o que é interno. Então, existe um decisor estratégico, que é aquela figura que tem todo o poder, controle do sistema, né? E quando ele tem o controle de coisas que estão acontecendo, ou é uma variável forte ou uma variável fraca. E quando ele não tem controle sobre determinada variável, é que ela faz parte do ambiente externo. Então, por isso, a importância da definição do sistema em todo o trabalho de planejamento estratégico, em especial aqueles que estão utilizando a metodologia da Escola Superior de Guerra. Mas vamos lá. Então, aqui na análise do ambiente, nós já comentamos que essa análise é feita do ambiente externo e do ambiente interno, aquele ambiente onde encontramos processos internos. O exemplo de uma organização é fácil porque identificando quais são os processos da organização e quais são os atores que fazem parte dessa organização. Com destaque para a decisão estratégica, a princípio é o CEO, o presidente da organização, e ele que toma as decisões, né? De contratar técnico, de demitir o técnico quando o time não está bom, é a decisão estratégica. Tá? E isso que ele identificou, talvez que tenha uma fraqueza no time, então vamos trocar o técnico ou contratar mais jogadores. Por exemplo, futebol é fácil de entender, né? Temos aqui uma organização, também temos um ambiente externo, temos atores, dois exemplos claros, que são os fornecedores, né? E são os clientes que vão receber o produto, conforme eu falei, que é a essência da organização, é fornecer um produto ou um serviço, né? Então, aqui a gente vê se esse produto não tiver qualidade, conforme eu falei, ou não tiver competitividade pelo preço, pela qualidade, fatalmente, no caso aqui, que é uma fábrica de construção de automóveis, ela vai acabar desaparecendo. Temos aqui também o exemplo do Ministério da Defesa, para ficar mais claro, né? Então, existe o sistema, que é o próprio Ministério da Defesa, tá? E que é o ambiente interno, e o ambiente externo, mesmo sendo no Brasil, mas não faz parte do Ministério da Defesa, é considerado ambiente externo. O decisor estratégico do Ministério da Defesa não tem comando sobre outras autoridades que estão fora do Ministério da Defesa. E também tem o ambiente regional, que é externo, e o ambiente global, que é mais externo ainda. Em geral, os trabalhos de planejamento estratégico, é razoável hoje que vivemos num mundo globalizado que esses ambientes sejam trabalhados, né?
porque eles vão impactar de uma forma ou de outra no nosso ambiente interno. Temos aqui, como eu já comentei, no ambiente externo, nós vamos identificar oportunidades e ameaças no ambiente externo, por isso é importante definir o ambiente, né? E oportunidades são situações que podem proporcionar resultados positivos. Então, devemos sempre, quando identificar, estabelecer ações para aproveitar essa oportunidade. Porque a oportunidade, às vezes, passa e, uma vez passando, a gente deixa de aproveitar algo que irá proporcionar resultados positivos para melhorar a nossa organização. Da mesma forma, existem do ambiente externo ameaças, né? São capazes de causar danos ao nosso negócio, e o que é mais comum, por exemplo, essa pandemia, muitas empresas que não tinham um plano de contingência, um plano B, acabaram fechando as suas portas, né? Então tem ameaças mais agressivas, como esse exemplo que eu acabei de citar. Então, como eu falei, no ambiente interno, assim como tem ameaças e oportunidades, no ambiente interno tem os pontos fortes, o que nós fazemos bem, né? Que possibilitam uma vantagem competitiva, né? E precisam ser preservados, assim como temos pontos fracos, que precisam ser melhorados, porque são atacados por ameaças, e se não tiver competitividade, e se não tiver, às vezes, um plano B, no caso de uma empresa de tecnologia, enfim, que surge uma inovação no mercado, se não tiver pessoas capacitadas, o nosso concorrente pode ter pessoas capacitadas e nós vamos ficar em desvantagem nessa concorrência. Aí, o que temos que fazer com os pontos fracos? Temos que capacitar os nossos recursos humanos para se tornar mais competitivo no mercado. Então, os pontos fracos são, assim que identificados, precisam ser melhorados, né? Aqui temos exemplo de um sistema ferroviário, onde aparecem oportunidades e ameaças, e pontos fortes e pontos fracos. Então, nós listamos aqui como oportunidade a absorção de parte da demanda rodoviária, então, baixa dependência no fornecimento de combustível, menor risco de roubo e perda de cargas e possibilidade de expansão no transporte de passageiros. E ameaças? A falta de continuidade nos projetos de planejamento logístico no país, até mesmo que existe uma prioridade dada ao modal rodoviário, a falta de incentivos na indústria ferroviária, apesar que no último governo essa ameaça ela já foi trabalhada e já foi dado prioridade nesse modal ferroviário. Vamos ver se continua assim, né, para ficar, inclusive, parecido com o que acontece em países com grandes dimensões territoriais como o nosso, que explora muito o transporte, o modal ferroviário, coisa que não acontece no nosso país. E baixos recursos públicos, né? E como ponto forte, baixo risco de acidentes, alta capacidade de carga, de transporte de carga, né? Baixo custo, considerando a distância, quanto maior a distância, o custo fica menor, né? Então, aquela relação custo e benefício, o benefício cresce mais com relação ao custo. E possibilidade de integração entre modais. Como fraco, desempenho insatisfatório das concessionárias, ausência de concorrência no setor, e isso aconteceu bastante com a privatização. O setor ferroviário foi privatizado e imaginava que ele fosse crescer, e o empresário é assim, né? Começa a dar lucro, começa a ser problemas e ele abandona, né? E parece que aconteceu, mas parece que essa curva está sofrendo uma disruptura e vai começar a crescer. Pelo menos assim eu espero. Dificuldades enfrentadas na interconexão de diversas malhas e custo elevado de sua implantação. Então, assim, é apresentado um exemplo, né, do nosso modal ferroviário, nessa matriz SWOT, onde apresentamos oportunidades e ameaças, e no nosso ambiente interno desse modal, o que temos de forte e o que temos de fraqueza. E com isso,
nós concluímos a primeira parte das bases teóricas do planejamento, e no segundo vídeo nós então iremos abordar outros elementos importantes, outras variáveis, outros conceitos de planejamento que serão utilizados na nossa metodologia de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra. Obrigado.